nossa temporada foi uma surpresa atrás da outra, né? Muito. Cada episódio foi como abrir uma janela nova e dar de cara com perspectivas que a gente nem imaginava. É verdade. Teve gente que criou escola depois de uma viagem. Teve quem transformou tradição em inovação. Teve quem ressignificou a própria vida. Quem teve que reaprender durante a vida adulta e hoje ensina outras pessoas também. Sim, e todas essas histórias me fizeram pensar em como é importante a gente sair da nossa bolha de vez em quando. É verdade. E aí a gente começa a perceber que aprender não é só sobre conteúdo, é sobre encontro. E eu conheço uma pessoa com uma história semelhante que acho que você ia gostar de conhecer. E eu acho que você deveria conversar com o meu professor do MBA, vai enriquecer esse papo. Então é isso, vamos conversar com ele. Vamos. Professor, estava conversando com a Lia e a gente percebeu como essa temporada foi cheia de encontros inesperados. E como a gente aprendeu a partir de perspectivas de outras pessoas e suas próprias experiências. Mas como você acha que o conhecimento teórico se une à experiência para construir o aprendizado? Muito interessante sua pergunta, porque eu acredito que nenhuma das duas experiências sozinhas ou isoladas, né, consegue construir um conhecimento amplo, né? Então eu acredito que o conhecimento teórico ele dá muita base para que a gente possa aplicar isso nas nossas experiências práticas, né, e aplicar novas ferramentas, novos conceitos. Então, quando a gente conhece teoricamente um novo conceito de uma nova área ou de uma nova ferramenta, a gente tem inúmeras possibilidades para aplicar isso na prática. Então, acho que é fundamental esse conhecimento teórico para que a gente tenha experiências mais valiosas, né, e que consiga tornar nossas experiências práticas ainda melhores, né, e com novas perspectivas. Então, o conhecimento teórico eu sempre comento que é uma base, né, uma referência para que a gente possa aplicar novos conceitos e novas ferramentas nas nossas experiências. E a gente vê muito isso quando a gente sai da faculdade e vai para um trabalho, né? Como que a gente aplica o que aprendeu nas nossas experiências do dia a dia. Exato. Eu até comento que antigamente se cobrava muito do profissional, que era cobrado de ser especialista em uma única área, né? Então, o mercado pedia muito isso. E atualmente é o inverso, né? Se cobra, sim, novas experiências, novos conhecimentos, mas aliar a experiência prática com a teoria atende a uma demanda hoje de mercado que os MBAs entregam, né? Que é exatamente você conhecer essas novas ferramentas e os novos conceitos sobre outras perspectivas. Então, isso torna o profissional ainda mais completo para poder atender essas novas demandas que o mercado exige atualmente. E falando sobre o conhecimento teórico e os MBAs, como você acha que a pós-graduação ela permite que a gente amadureça profissionalmente e também pessoalmente? Exato, boa pergunta também. Eu sou um pouco suspeito para dizer, porque eu já fiz 3 MBAs e nas 3 experiências eu consegui vivenciar isso, né? Que amplia o nosso conhecimento a partir do momento em que a gente está dentro de um MBA. Um único assunto ali está sendo emitido, né? Uma única informação está sendo acessada por inúmeras pessoas. Só que essas pessoas, elas advêm de novas experiências, de formações diferenciadas, e esse networking, né, essa troca de experiência com os estudantes amadurece tanto profissionalmente, que é o que os MBAs propõem, né, e pessoalmente também. Então a gente vai trazer aqueles nossos conceitos já para os MBAs, porque a gente já vem de uma formação específica, e o MBA vai ampliar isso. A gente vai ver esse mesmo conceito ou essa mesma ferramenta sendo aplicada em outras áreas, né? Então a gente vai sair de um MBA com uma formação específica, podendo aplicar em inúmeras diversas áreas e segmentos. Professor, muito obrigada por essa conversa que enriqueceu bastante o debate, ainda mais nesse último episódio da nossa temporada que é tão especial. A gente está no seu ambiente de trabalho e sempre que eu me vejo no mundo corporativo, me vem, sabe aquela pulguinha atrás da orelha de e se
eu largasse tudo e fosse vender minha arte na praia? Eu acho que todo mundo já viveu essa situação, né? Esse e se, mas vocês, mais do que todo mundo, de fato viveram e foram com tudo. Queria saber mais dessa história. Então, foi exatamente assim, né? A gente pensou essa frase, inclusive, e se a gente largasse tudo e fosse viver nossa vida, como seria, né? Se virar por aí, viajar e tudo mais. A gente tinha essa sensação de que tinha começado, saído da escola, ido para a faculdade, começado o trabalho, tudo muito rápido e uma coisa interligada na outra. E com 20 e poucos, pensando, nossa, daqui a pouco a gente vai querer uma coisa diferente, um pouco mais de estabilidade. Talvez seja agora o momento de sair um pouco da caixinha, né? Sair da planilha do que é previsto para a vida adulta, né? E foi um choque, tá? Muita gente perguntou, nossa, mas e aí, como vai ser, né? Depois também. Em relação à carreira mesmo, né? Porque a gente vinha trabalhando na comunicação, no jornalismo, questionando se era mesmo o que eu questionava, se era o que eu queria, ele também questionava. E foi um break, foi um intervalo, um respiro. E aí vocês fizeram o quê? Conta assim. Vocês foram viajar? Vocês foram de mochila? Como é que foi, assim, na prática? A ideia amadureceu mais quando a Isa foi viajar de férias para o Uruguai e conheceu mochileiros lá. E voltou com a ideia mais amadurecida. Vamos fazer? Vamos organizar? Vamos pensar isso? E aí a gente montou um roteiro que no fim acabamos não seguindo tudo. Porque também uma coisa que a gente pensa aqui, outra coisa que acontece lá nos caminhos, nos lugares, né? Mas aí foi assim, a gente começou a se organizar. O que a gente precisa levar, para onde a gente vai primeiro, quem que a gente precisa contatar para conseguir trabalho em troca de hospedagem. E fomos com a cara e a coragem. E rodaram Foi o um Brasil. Grande projeto. Eu imagino. Rodaram o Brasil, é isso? E por quanto tempo? Trabalhando como? Porque eu acho que essas são grandes dúvidas, né? Quando você falou dar uma pausa na carreira, né? A gente tem essa ideia de que a carreira se faz só dentro dos escritórios, né? Sim. Mas querendo ou não, vocês trabalharam esse período, tiveram experiências, então eu queria entender como é que foi, assim. A gente saiu já direto para Minas Gerais, que Ouro Preto era o primeiro lugar que a gente queria, tinha uma vontade de conhecer, de viver um pouquinho lá, de saber como é. Saímos de carro, um carro carregado de coisas, né? Muito carregado. Levando a vida no carro. Levando a vida no carro. E depois a gente foi até reduzindo, ao final ficou só com as mochilas. Né? Tá. E a gente passou, chegamos em Ouro Preto, trabalhamos em recepção do hostel, a Isa teve uma época que ela fazia bolo, eu saía para vender, então a gente começou a lidar com dinâmicas trabalhando, mas não exatamente na nossa área, né? Não exatamente como a gente estava acostumado, que foi muito enriquecedor, assim, foi muito interessante a gente estar lidando com essa situação. E assim, isso foi só o primeiro lugar. Aí depois a gente foi para Chapada dos Veadeiros, que a Isa trabalhou com jardinagem, por exemplo, né? Sim, jardinagem, recepção também, né, dos turistas. Passamos por Brasília depois, aí subimos, né, para Tocantins, Palmas, Jalapão. Fizemos a loucura de ir para o Jalapão com um Fox, né? Completamente não recomendado. Completamente. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa. A gente precisou vender o carro depois, não tinha mais jeito. Só vai de 4x4, né? Aí subimos para Belém. Em Belém a gente só passou, não ficou para trabalho, né? E depois viemos descendo nas praias do Nordeste. Legal. Mas a dinâmica, a rotina era assim. Nós contatávamos o lugar, né? O hostel, basicamente. E fazíamos essa proposta de voluntariado. Muitos já estavam acostumados com isso. Porque tem, inclusive, né, um sistema, o Worldpackers, que operacionaliza e tal, mas muita gente faz por conta também. Para quem não conhece o Worldpackers, troca, né? Você troca a hospedagem por trabalho ao redor do mundo. Isso, é voluntariado. Então, qualquer tipo de trabalho você troca pela hospedagem. Então, nós fazíamos esse contato e aí chegávamos no lugar. E normalmente, de uma semana, nós tínhamos ali 3 ou 4 dias de trabalho no lugar. E o restante do tempo a gente ficava pirulitando pela cidade, passeando, conhecia os lugares turísticos, ia fazer trilha e tudo, né?
E em cada lugar foi um tipo de trabalho diferente. Então, como o Pedro falou, né? Teve lugar que foi jardinagem, então montamos uma horta. Teve lugar que foi realmente recepção de turistas, e ali a gente se comunicar com as pessoas, dar dica do lugar, entreter também muitas vezes, né? Teve lugar em que eu fiquei na cozinha também, Então, né? Você verdade. ficou na recepção e eu fazia as refeições da equipe de voluntários. Então, assim, a gente foi conhecendo muita gente, né? Praticamente turistas do mundo todo, que vêm para o Brasil para conhecer essas belezas, essas cidades históricas, esses lugares, essas belezas naturais incríveis que a gente tem. Então, acho que teve isso também, sabe? A gente Legal. vê o olhar das outras pessoas, né, de fora, para essa beleza que nós temos aqui dentro. E também o local, né? Porque nós, jornalistas, a gente foi formado para ser curioso, Sim. né? Então a questão de a gente queria conhecer esses lugares, né? Conhecer para além do local para os turistas, vamos dizer Sim. assim, como os locais, os moradores locais, Cultura. as pessoas que trabalham para o turismo da cidade, né? Então, Uhum. achei que foi muito legal a gente tinha esses dois lados, né? A gente tinha o contato com os turistas, com o pessoal que viaja, e o contato com o pessoal da cidade mesmo, Sim. que sabem, às vezes, uma dica, uma coisa que normalmente os locais de turismo não falam, umas coisas diferentes, assim. Então foi muito legal que teve esse leque bem amplo, assim. Legal. Sim. Eu acho curioso isso que vocês estão falando, porque estamos aqui em 3 jornalistas, né? Verdade. E numa época pré-internet ou pré-redes sociais, o jornalismo era falado como o quarto poder. Então o jornalista, ele tem essa coisa de estar no poder, de eu detenho o poder da informação, né? Então eu consigo que as pessoas saibam sobre as coisas através de mim. Então existe um ego muito forte. Uhum. E eu costumo falar que viajar amansa o nosso ego, né? Porque a gente chega num lugar completamente novo, você não é ninguém ali, Uhum. né? E eu acho que mais ainda numa situação como essa, em que em cada cidade que vocês vão trabalhar com uma coisa diferente, Sim. que vocês não têm experiência, com pessoas de culturas diferentes. Então, eu queria saber como é que foi isso, de sair de uma estrutura de carreira, jornalista, tal, para falar assim, eu vou ser o que você precisa. Eu preciso dessa hospedagem, o que você precisa? Jardinagem eu faço, comida eu faço, né? Como é que isso reverbera, assim, nos dias de hoje e em quem vocês se tornaram pós-viagem? Exigiu muita flexibilidade, né? Não vou te dizer que foi sempre fácil, porque tem desafios também, né? Nós precisamos desapegar de muita coisa, dividir muita coisa, viver a coletividade. E tudo isso traz também um incômodo. Mas eu acho que foi uma habilidade que nós fomos conquistando com o passar do tempo, né? E também acho que tinha muito querer de conhecer, de ver o que a gente via pela televisão, por exemplo, entendeu? De ir lá e perguntar para a pessoa, é completamente diferente você passar um final de semana no lugar e você passar 40 dias no lugar e chamar aquele lugar de casa, inclusive, né? Sim. Mas sim, eu acho que se por um lado o jornalismo tem essa questão do ego que você trouxe, da gente se impor para o que a gente quer, nós precisamos ser muito humildes. Sim. Então, algo básico como plantar, sabe, para montar uma horta, por exemplo, né? A gente precisou dizer, olha, não sei, é a primeira vez que eu estou fazendo, mas eu posso fazer assim, posso fazer assado, e ir ajustando no meio do caminho, né? E contar também com as pessoas. Eu acho que esse ambiente de hostel e essas pessoas que estão acostumadas a receber voluntários, elas já têm também uma outra mentalidade em relação às relações mesmo, como as coisas acontecem. Eu acho que foi muito dia após dia, sabe? A gente foi se adaptando, foi
se colocando ali num lugar de aprendiz de qualquer coisa e ao mesmo tempo somando essa experiência, né? Porque na primeira vez que você fala com uma pessoa que você não fala a mesma língua, por exemplo, muito difícil. Mas depois você vai aprendendo, vai se adaptando e aí a coisa vai ficando mais natural também, sabe? É curioso, porque enquanto você estava falando, eu pensei, no fim das contas, vocês desenvolveram o que é o cerne do jornalista, né? Que é, de fato, essa humildade de eu sou só um interlocutor aqui, eu só estou aprendendo, quem sabe é você. Porque você tem que chegar com essa humildade quando você não conhece o lugar, as pessoas e tal, isso é muito legal. E normalmente, mudanças, né, na vida vêm com uma certa insegurança, como você falou, nem sempre foi fácil, enfim. No que vocês se agarravam, assim, o que deu essa firmeza para seguir e vocês ficarem tanto tempo aí na estrada? Eu acho que também, antes de tudo, legal falar que a gente saiu e voltou depois da viagem, voltamos para os mesmos empregos que a gente estava antes. Então, assim, olha só. deu certo. Voltaram as mesmas pessoas para esses empregos ou não? Ou vocês sentiram, tipo, já diferente. Não, outras não pessoas. voltou a Isa e o Pedro Não. que eles conheciam antes? Não, eu ouvi, inclusive, olha, esse período foi muito bom para você. Olha, que legal, que legal. Então foi isso, e o que deu segurança pra gente, além da parceria, da gente ser um casal, a gente se apoiar, estar junto Sim. em todos os perrengues, então, né, praticamente firmando a relação mesmo, Sim. se deu certo Foi um aqui, grande teste. Foi um grande, a gente sempre brinca, isso foi um grande teste, que se deu certo aqui vai dar qualquer hora. Sim. E também outras pessoas, outros mochileiros que a gente foi conhecendo, principalmente casais. Teve um casal que a gente conheceu, ficou bem amigo, logo em Ouro Preto, no primeiro lugar, que já estava viajando há um tempo. Então, aí você vai trocando ideias, você vai percebendo que dá para fazer, que só depende de você, que vai ter as dificuldades, mas que muita gente faz de variadas formas e variadas pessoas, gente mais velha, gente casal, gente sozinha, gente, né, super nova. De todas as idades também, de meios diferentes, sabe? E unidas por esse objetivo, por essa paixão de viajar, de conhecer. Então, eu acho que essa rede que nós conhecemos foi muito importante. Perceber que tem pessoas fazendo exatamente isso, largando tudo e indo vender sua arte na praia, cada um do seu jeito, e se adaptando, e que acontece, sabe? Como se existisse, a gente está vivendo aqui, a cultura corporativa. Existe uma subcultura, uma cultura underground que está acontecendo, entendeu? Sim. Nós estamos aqui trabalhando, mas enquanto isso, tem gente viajando por aí, tem gente trocando o trabalho por hospedagem, tem gente procurando outras maneiras de viver, sabe? E eu acho que cada vez mais esses mundos se misturam, né? A gente vê Sim. cada vez mais executivos, C-levels, falando, vou tirar um ano sabático, enfim. Eu entrevistei uma vez uma vice-presidente de recursos humanos do Nubank, que ela me contou do um ano que ela fez de sabático, e ela é super, né, alto escalão, assim, na empresa. Então eu acho que também cada vez mais esses mundos se misturam, né? Sim. Que as pessoas entendem que não tô dando uma pausa na minha vida, ao contrário, vou trazer uma bagagem gigante para quem eu sou profissionalmente depois disso, né? Vocês conseguem sentir isso? Porque hoje você, por exemplo, faz um MBA, que é uma educação formal, né? Você sente que algumas coisas do seu MBA você consegue resolver de forma mais clara porque você teve essa vivência? Ou se eu tivesse esse MBA naquela época eu faria coisas que me facilitariam? Sabe esse cross de conhecimento? Você consegue sentir isso hoje? Olha, eu sinto que na viagem nós fizemos muita coisa no improviso, no feeling, na vontade de fazer. E se eu tivesse o MBA naquela época, talvez teria feito de uma maneira mais estruturada, bem planejada, e teria conseguido tirar produtos dessa experiência que nós tivemos. Porque na época a gente já ouvia falar muito de nomadismo digital. Né? Em que ano Então, que foi a viagem de vocês? Foi 2018. 17. Ah, tá. 17? Já 17 tinha até bastante, 19. né? Isso. Tá. Tava começando no LinkedIn esse burburinho, né, de nomadismo digital, algumas matérias sobre isso. Mas naquela época nós não conseguimos ver uma maneira de continuar trabalhando com o que a gente trabalhava e viajar.
Tá. Então nós mudamos o foco do trabalho, passou a ser de fato no turismo. Uhum. Eu vejo que eu tive muito material ali para criar um produto bacana, para inclusive me especializar e me aprofundar nessa área de marketing e turismo, Sim. né? Acho que uma coisa interessante de citar também, tivemos esse desejo, né, de ter um período sabático, mas não foi sabático na verdade, porque nós trabalhamos e muito, Sim. né? Então a gente trabalhou no turismo e a gente inventava coisas que poderia vender, né? Então uma época vendi bolos, e depois veio o que eu acho que foi o produto principal, assim, que surgiu dessa jornada, que foram os ímãs, né? Então eu, desde o início da viagem, tirava muitas fotos de tudo, assim, paisagem, urbano, pessoas, os pontos turísticos mesmo, tudo que me chamava atenção. E aí, em um dado momento, eu percebi que eu tinha um drive imenso de fotos e precisava também de uma renda, né? Porque quanto mais a gente conseguisse ali se virar financeiramente, mais a gente conseguia viajar e adiar, né, o nosso plano, ficar mais tempo na estrada. Então, o que eu poderia fazer com essas fotos para transformar isso em dinheiro, de alguma maneira? Comecei a imprimir essas fotos, colava ímãs de geladeira, fui atrás de uma placona assim de alumínio, de metal, e aí o modus operandi era o seguinte: a gente chegava na cidade, nos 2, 3 primeiros dias fazia um shooting da cidade, e aí nos dias seguintes já saía para vender nos barzinhos, nas feirinhas. E aí a gente fazia, sem saber ainda, hoje eu acho que a gente fazia uma ação de branding. Sem dúvida. Porque nós íamos lá, né, vestidos de mochileiros, porque nós não tinha essa roupinha corporativa, né? A gente estava ali de shortinho, de chinelo, de blusinha e tal, com a minha placa, com os ímãs, muitos de lugares por onde a gente já havia passado, mas também vários da cidade local em que a gente estava. E aí cruzou o olhar com alguém, a pessoa já olhava, já meio que ficava curiosa. Então, nós somos mochileiros, a gente veio de São Paulo, nós passamos por tal lugar, estamos aqui. Olha essas fotos que a gente tirou da sua cidade. Nisso a pessoa já olhava e pensava: nossa, olha esse lugar por esse ângulo, eu nunca tinha visto. Ou então, nossa, eu amo esse ponto turístico da minha cidade. Ou ela comprava pelo storytelling também, né? Que história legal desse casal, eu vou querer comprar. Muita gente fala, vou pra dar uma força e tal. Muita gente falava, eu sempre quis fazer isso, de sair e vender minha arte na praia, né? A frase que nós... Então a gente fazia essa ação de branding e de storytelling, que ajudou a gente muito também com as despesas ali do dia a dia e prolongar a viagem. Mas sim, hoje, se eu tivesse, né, com o conhecimento do MBA que eu tenho hoje, eu teria feito de uma outra maneira e quem sabe a gente não teria essa marca aí, né, rodando hoje. Um infoproduto, marketing digital, muita coisa, né? Muita coisa. E o que vocês acham que a gente poderia dar de conselho para quem fica com essa vontade? Eu já estou pensando se é possível fazer isso com os meus filhos, em que momento, já estou super a fim de ir também. Que conselho que a gente pode dar para quem tem essa vontade, mas fica com medo de, será que eu vou estar dando uma pausa na minha vida? Será que eu não vou aproveitar essa vivência depois? Será que eu não vou conseguir emprego? Tem muito disso, né? Que conselho vocês dariam? Vou dar o meu e depois você dá o seu. Meu conselho é que você seja corajoso, porque se você realmente quer fazer isso, você vai se adaptar. As coisas vão se encaixando, as coisas vão acontecendo. O arrependimento de não ter feito é pior, né? Muito pior, muito pior. E você não precisa fazer um ano. Você pode fazer um mês, o seu mês de férias. Você pode planejar para fazer isso. Sim. Pode fazer uma semana, se você só tiver uma semana. Eu acho que é muito uma questão de mentalidade mesmo, de pensamento de como você vai encarar aquela viagem, né? Legal. Porque você pode ir para um lugar e ficar menos tempo, ficar uma semana, ficar 10 dias,
mas ter um olhar para o local, ter um olhar para quem mora ali, ter um olhar para como as coisas realmente acontecem ali, como é a política desse lugar, entendeu? O estilo de vida que as pessoas têm ali, eu acho que é bem sobre uma mentalidade mesmo. Realmente muita gente boa pelo caminho, né? E muita gente que tem esse match, que pensa também dessa maneira, sabe? Eu acho tão legal isso que você falou, que às vezes a gente tá nas redes sociais vendo um monte de notícia ruim e a gente pensa que o mundo é só isso, né? Quando na realidade é isso, tem muita gente boa pelo caminho, vai te abrir outras visões. Eu quero dizer que esse vai ser meu último episódio, porque eu vou pegar minha mochila e vou embora. Podemos ir juntos? Estamos convidados. Nessa temporada, a gente tentou descobrir qual é o X da questão na hora de aprender e ensinar. E a cada episódio, a gente viu um X diferente. Na escuta, na mudança, na teoria que encontra a prática. Mas talvez o X da questão seja justamente esse: reconhecer que aprender é múltiplo e que ninguém aprende sozinho.